Já se planejou para 2023? Pois é, que tal a gente conversar com uma especialista em planejamento, tanto tributário quanto financeiro? Aliás, são as duas coisas que nos deixam literalmente com os cabelos em pé. E por isso a gente sempre traz aqui a nossa consultora Carol Lott-Kratzer, que tem muita visão, muita experiência, mas muito tudo daquilo que a gente precisa. Ah, que bom! Tudo bom, querida? Olá, tudo bem? Tudo certo. Bom te ver de novo, né? Ainda bem, né? Esse ano tá passando rápido, Conturbado, mas né? não chega 2023, né? Todo mundo acha que tá assim, né, Carol? Não tá? É a expectativa do 2023, né? O que vai acontecer em 2023 e muita coisa acontecendo agora e todo mundo se preparando, né? Então, espero que sim. É isso que eu tô falando aqui, né, gente? Será que vocês estão se preparando? Mas o ponto não é nem se, é como. Exato. Como se preparar para 2023? O que olhar dentro do seu negócio agora com as perspectivas um pouco diferentes? Esse ano está diferente. Eu até comentei que esse ano acabou em outubro, né? Porque antes da eleição, agora foi eleição. Teve eleição, daí agora a Copa, depois o Natal. Menina do Então, céu. o ano para negócios, aí todo mundo tendo que fazer tudo isso junto, né? É verdade. E aí bate aquela dúvida, né? Tá todo mundo assim, realmente meio paralisado, eu acho, né? Pelo menos assim, todo mundo que você conversa, não sei vocês, mas a gente vive, né, conversando com as pessoas e tal, e tá todo mundo meio, e agora, o que que se faz? Exato. O primeiro ponto por onde nós começamos é avaliando, né, como foi 2022. O que aconteceu em 2022, o que mudou em 2022 em relação aos outros anos, sendo que nós viemos de uma pandemia, de um período aí que fazia esse planejamento e nada acontecia exatamente como planejamento. Mas é importante aqui a gente lembrar um pouquinho, né, algo que eu sou a chata que sempre fala a mesma coisa aqui, mas Nada. no planejamento fazer aqueles vários cenários e eu entendendo durante o meu período qual o cenário que está se concretizando para poder tomar as medidas, saber corretamente o que fazer para reduzir o risco na empresa. E para 2023, principalmente as empresas aí que são optantes pelo Simples Nacional, que a gente está vendo que dificilmente vai ser aumentado o limite, o teto ali de faturamento, que é de 4,8 milhões aí esse ano para 2023. Então, principalmente essas empresas, mas em geral todas as empresas devem começar ali a olhar os seus tributos. O que elas pagaram em 2022? Essas empresas conseguiram ter uma organização financeira, emitir nota fiscal de tudo que elas estavam faturando, tudo que elas estavam vendendo, recebendo. Como é que está esse controle, tá certo? Elas sabem o quanto elas estão gastando corretamente? Às vezes, em um período assim conturbado, é difícil controlar o quanto você gasta, controlar os seus custos, saber exatamente se está considerando que é custo em custo, que é despesa em despesa. É importante entender isso. Eu olhei para esses números, eu entendi o quanto eu estou faturando, eu consigo projetar o quanto eu vou faturar em 2023. Olhar para o meu negócio, saber onde eu estou, qual é o momento que eu estou do meu negócio. Agora é o momento que eu vou crescer, que eu vou mudar. Quem tem aí um comércio físico, vai continuar no físico? Vai ter algo virtual também, além do físico? Como vai ser o seu negócio? É importante olhar primeiro esse ponto. Para as indústrias, qual mercado que eu vou buscar? É interno ainda ou mercado externo? Qual é a forma de tributação melhor para eu poder ampliar a minha indústria? O que eu preciso ter para poder ampliar o meu negócio? Porque a gente tem até o dia 31 de janeiro de 2023 para mudar a forma de tributação das empresas. Isso é importante, né, gente? Porque muitas vezes é uma grande ilusão, né? Exatamente. A gente pode mudar a forma de tributação somente em janeiro, ou então quem está no Simples Nacional se incluir ali no objeto social alguma atividade que não possa ser optante pelo Simples. Mas a maioria das empresas começam como Simples Nacional porque é o mais fácil. Só que essa é a nossa ilusão, né, de que quem está no lucro real, nossa, é muito difícil, porque tem que ter muito controle de tudo, tem que ser tudo certinho.
mas nós deveríamos ter essa consciência desde o início de tudo certinho, de tudo controlado. E aí entramos no simples, como é mais certinho, muitas vezes não cuidamos exatamente como deveria ser, não sabemos exatamente o resultado que a nossa empresa tem, qual é o retorno que eu tenho das nossas vendas. E é importante olhar assim, porque quando está no Simples Nacional, a empresa não consegue aproveitar tantos benefícios fiscais quanto uma empresa que está no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. E nós já fizemos estudos de que se a empresa saísse do Simples Nacional e ela fosse para o lucro real, que muitas vezes é visto como um monstro, a empresa teria muito mais retorno financeiro. Ela conseguiria aumentar o seu resultado. Em um dos nossos estudos, teve um resultado aí de 20% a mais se a empresa saísse do Simples e fosse para o lucro real. Isso somente em função de benefícios fiscais, aproveitando ali aquelas brechas da lei, os benefícios de redução de impostos, porque no Simples Nacional, infelizmente, nós temos que pagar ali a alíquota sem benefício. Ponto final. Mas é isso que a gente traz aqui para você, é a opção de ter alguém para uma consultoria, né, gente? Isso é muito importante, porque como a Carol está falando, às vezes você está ali a pessoa obtura ali, né, e fica ali, e ali, sem saber que poderia ser muito melhor, imagina, porque tudo que todo mundo busca é um resultado financeiro para a sua empresa, né? Mas para isso precisa ter você faz uma consulta, como é que isso funciona, Carol? Tem a revisão, nós elaboramos toda a revisão fiscal, tributária, para entender se a empresa está pagando corretamente os seus tributos, se está aproveitando todos os créditos, todos os benefícios que a legislação permite aproveitar. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Não, muitas vezes não. E também, em alguns casos, a pessoa fala assim, mas a minha contabilidade vê isso. Sim, só que a contabilidade, ela atende várias empresas, ela não sabe exatamente, em alguns casos, o que a empresa faz, porque nem sempre a empresa comunica corretamente o seu escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, ele trabalha com a legislação, porque ele tem que seguir a legislação mesmo, nós também seguimos a legislação, mas nós conhecemos as jurisprudências, como aproveitar melhor, nós conversamos diretamente com o empresário, é um momento que ele dedica para isso, e nós conseguimos entender o que ele faz exatamente e como ele pode fazer melhor, para aproveitar melhor os benefícios fiscais. Então é importante entender isso, fazer essa revisão tributária, talvez um planejamento tributário para entender qual a melhor forma de tributação para o negócio para 2023, ainda dá tempo. E aí sim, com isso a gente consegue gerar mais caixa para a empresa. E aí sim fazer um planejamento financeiro. Exatamente. Porque quando eu tenho tudo certinho no tributário, eu fiz os lançamentos corretos, tudo certinho que eu quero falar é assim, lançar despesa em despesa, custo em custo. Cada qual no seu lugar, né? Adoado, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Eu consigo saber qual é a margem de contribuição correta, qual é o retorno que a empresa tem, se ela fez algum investimento, qual é o retorno desse investimento. E quando eu lanço simplesmente para poder cumprir uma obrigação do fisco, sem essa classificação correta, sem esse detalhamento, o meu resultado pode estar enganado, ele pode estar errado. Eu penso que eu tenho um resultado, uma margem de contribuição, quando na verdade aquele número não reflete a realidade, né? Isso dá uma dupla interpretação, ele engana. É dessa forma que os empresários se enganam e muitas vezes erram o seu preço de venda. Super interessante isso, né? A gente tem que ficar ligado mesmo e tem que ter essa visão, né, de que o empresário tem que cuidar daquilo que ele entende, né, porque nem o empresário entende de tudo, né, gente, isso aí é uma coisa muito importante de entender também, porque às vezes o empresário não encara uma consultoria, por exemplo, como uma forma de investimento para a sua empresa, né, porque ele vai entender o que está acontecendo, vai ter um norte, né, e vai ter mais resultado, porque todo mundo busca resultado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A Carol,
é especialista nisso. E com essa calma, com essa leveza, ela consegue realmente conquistar, né? Você conquistou vários dos nossos clientes, né? Muito legal isso, porque as pessoas falam assim, eu preciso falar com aquela consultora lá do teu programa, né? Eu preciso falar com a Carol. Aí você, no meio do nada, assim, tá conversando. Sabe aquela menina que... Então, sabe, gente, é importante porque esse vínculo, né, que você vai criando de confiança, né, aqui tanto com o nosso telespectador, com nossos seguidores, você também pode criar um particular com uma pessoa que vai, abrir a tua visão, direcionar e você vai ser muito mais feliz, porque quanto menos problema, mais felicidade. Exato. Não tem nada que pague deitar no travesseiro e dormir, né? Não é? E nos tributos em especial, né? Porque quando a gente sabe que não está pagando corretamente, quando a gente fica na dúvida, será que eu estou aproveitando tudo que eu poderia aproveitar? Sempre fica aquela dúvida, ou então se eu não estou fazendo como deveria ser feito, conforme a legislação, fica sempre preocupada, né? Será que alguém algum dia vai descobrir e eu vou receber uma multa? Às vezes nem sabe, né, que está fazendo errado, né? Exato. Geralmente não sabe que está fazendo errado. E nós conseguimos, com a revisão tributária, verificar isso, entender se está certo, se está errado e passar para a pessoa, para pelo menos ela saber o que ela está fazendo, se ela está certa ou se ela está fazendo algo que pode ser melhorado. Siga também a Carol nas redes sociais, está aí tudo na telinha, faça um contato. Mas olha, gente, não deixa para depois, porque é até 30 de janeiro. Então você tem tempo hábil para se programar e também programar uma consulta com a Carol. E se não for dessa forma, pensa que a gente está aí num momento muito conturbado, né? Será que muitas vezes vale a pena continuar da forma que você está continuando? Será que não é melhor trocar? Será que não é melhor dar um passo para trás ao invés de dar 5 para frente? Tudo isso ela consegue te mostrar, branco no preto, na ponta do lápis. Exatamente, e tudo para crescer e ficar tranquilo, né? E crescer, como você comentou, às vezes a gente precisa recuar um pouquinho para poder voar e depois ficar tranquilo. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada. É isso, gente. Conversamos então com a nossa consultora tributária e também financeira do nosso programa, Fabiola Bernardes. Passe adiante aí, né, essa dica, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, porque essa ilusão é uma coisa que a gente não pode continuar vivendo. E a gente sabe que tem muita gente meio que, depois eu vejo. Para de adiar e chama a Carol para um bate-papo.